gente, por que eu tô aqui? Vamos lá, vamos mandar. Hoje é segunda, a gente vai ter live. Hoje a gente vai ter live quarta e a gente vai ter live sexta. No final dessa live eu vou mandar pra vocês quais são os assuntos, tá? Bom dia, Cláudia. Quais são os assuntos das nossas all lives? Por que a gente tá fazendo essas all lives? Dia 29, a gente vai fazer um evento chamado Destrave a Sua Liderança, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você ser uma líder mais segura, se comunicar de forma mais assertiva. Então, a gente vai falar muito ainda de comunicação. Então, caiu aqui, gente, a conexão, porque tá chovendo aqui em Brasília, mas vamos lá. Oi, feliz vi, tá? Então, a gente vai fazer um evento chamado Destrave Sua Liderança. Esse evento vai ser no YouTube, dia 29, às 20 horas. Você precisa se inscrever nesse evento para assistir essa aula. Mas trava às vezes, tá? Se travar de novo, você avisa aqui. A gente vai fazer esse passo a passo para você ser mais segura com um assunto mais aprofundado. Então, o que eu fiz? Eu tô fazendo um esquenta, trazendo conteúdos para que você se prepare para este dia, para o dia do Destrave. Dani, como que eu faço para participar do Destrave? Você precisa se inscrever lá no link da minha bio, lá naquela bolinha onde tem minha foto, tem um linkzinho azul lá, umas letrinhas azul, tu vai clicar lá nas letrinhas azul, tá? Vai se inscrever e vai entrar no grupo de WhatsApp. A gente tem quase 3.000 pessoas que se inscreveram, só que nem todas entram no grupo de WhatsApp. Ok, gente? Tá tudo certo agora? Voltou? E aí, inclusive, eu queria falar com vocês sobre isso, gente. Olha só, o que eu entrego de conteúdo aqui, eu entrego muito conteúdo. Eu tenho certeza que muita gente melhora com os meus conteúdos. Mas não pense que você se transforma numa líder com conteúdo gratuito. Eu não vou mentir pra vocês. Tanto que, se você botar no YouTube lá, como me comunicar, como a gente vai falar hoje, você vai aprender. Agora, transformação, se você vai conseguir executar aquilo que você tá aprendendo, aí já é outra história. Tá? Então, não se contentem com conteúdo gratuito, vocês precisam aprofundar, porque liderar não é superficial. Liderança são desenvolvimento de habilidades que dizem respeito a você. Você tem que se conhecer profundamente, realmente, tá? O que eu trago aqui é a pontinha do iceberg. Acredite, quem é minha aluna aqui sabe do que eu tô falando. Você tem muita coisa para aprender, ok? O Destrave é gratuito, Mirella. Você pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente devolve seu dinheiro, tá? Não tem problema nenhum. Agora, é o que eu tô dizendo pra você, são conteúdos diferentes. Um curso, ele é diferente do conteúdo que eu entrego aqui, tá bom? A Sara aqui, ó. Eu sou um exemplo disso, consumi os produtos gratuitos e me transformei no EQL. É isso aí, é diferente, ok? É muito diferente. Você pensa que aprende assistindo uma live, assistindo uma aula gratuita. Travado de novo, gente? Para mais gente aí, travou? Mas, na verdade, o que transforma é você imergir no processo. É você que tem que imergir no processo, tá? Imersão. Comprometimento. A diferença é que são pessoas diferentes, Celisa. Aí eu não sei, eu não comprei o curso da Ibraenf, tá? Aí eu não sei te responder qual é a diferença do meu, tá? Aí você tem que conhecer o dela, conhecer o meu e você me dizer qual é a diferença. Ok? O meu eu só posso falar do meu. Eu só posso falar do meu. Eu não posso falar do curso dos outros, até porque eu não tô aqui pra comparar meu curso com o de ninguém. Cada um é único, cada um entrega de uma forma diferente. Mas vamos pra nossa aula. A gente vai fazer uma aula só pra tirar essas dúvidas, tá bom, gente? Vamos lá para nossa aula então, que caiu a internet, voltou agora. Deixa eu falar desse programa aqui então. O Destrave vai ser no dia 29, ok? O Destrave vai ser no dia 29. Todos os cursos pagos, Elisa, têm certificado, tá? Mas eu te garanto que o certificado não é o mais importante. O mais importante é você aprender. E não é só aprender, porque tem gente que faz curso, aprende, mas não coloca em prática. Então o importante é você aprender, colocar em prática e ter resultado. Isso é que é importante, tá? E para isso existe um comprometimento. Eu preciso estar comprometida com o meu desenvolvimento. Se eu não estiver comprometida, ninguém faz milagre. Nenhum curso. Nem o da Embraenf, nem o meu, nenhum. Não faz milagre. Eu falo isso para minhas alunas e elas sabem, que elas estão aqui, elas sabem, ó. Comprei o curso e agora eu vou ser uma enfermeira que lidera? Não. Você só vai ser se você colocar em prática o meu método. Você tem que colocar em prática. Isso é responsabilidade sua.
Então, não adianta só fazer um curso e querer um certificado. Certificado tem, mas ele não é o mais importante, tá? Os cursos pagos todos têm certificado, ok? Inclusive para botar no currículo, o que aí engrandece o seu currículo, porque a liderança é uma habilidade exigida pelo mercado de trabalho. Os bons lugares onde, presta atenção nisso que eu vou dizer, os bons locais, as boas instituições em que você vai ser valorizada, vai ganhar bem e vai ser bem cobrada também, bem exigida, eles valorizam quem se prepara para liderar, tá? Porque a liderança é o que faz a diferença numa instituição. E isso a gente falou na live passada. Se você perdeu, vai lá e assiste. Beleza, gente? Então, o que vai acontecer no Destrave? Hoje a gente está indo para a nossa quarta aula live do Esquenta para o Destrave. E hoje a gente vai falar sobre comunicação, a habilidade que você não pode falhar. Quem sou eu? Quem tá aqui pela primeira vez? Bota pra mim aí um V, pra eu saber. Bota um V pra mim, tá ouvindo bem? Coloca um V pra mim, acho que tá um pouquinho de delay, né? Coloca um V pra mim quem tá aqui pela primeira vez, ou não tem ninguém novo aqui. A Cláudia tá aqui pela primeira vez. A Brás tá aqui pela primeira vez. Marlene. A Valesca, sejam bem-vindas. Rosalina. Sueli. Crica. É isso aí. Quem tá aqui pela primeira vez, bota aí. Débora. Ana Luna. Nome bonito. Barbie tá aqui pela primeira vez. Feliz Vi tá aqui pela primeira vez. Gente, que top. Então, eu vou me apresentar rapidinho pra vocês. Mirella tá aqui pela primeira vez também. Elisete tá aqui pela primeira vez. Marcinha. Eita, quanta gente nova. Ana Luna. SCIH tá aqui pela primeira vez. Neia. Vamos lá, então. Eu sou Dani Ritter. Eu tô na área da saúde aí há mais de 23 anos. Eu fui auxiliar de enfermagem. Em 2008 eu fiz faculdade de enfermagem, me formei enfermeira. Me formei na Universidade Federal da Bahia, apesar de ser gaúcha. Andei por esse Brasil aí. Hoje eu moro em Brasília. Nos últimos 6 anos de atuação na área, eu fui coordenadora, gestora de equipes. Então, eu fui auxiliar de enfermagem, passei a ser enfermeira. E nos últimos anos eu atuei como gestora de equipes, onde eu tive muitos desafios. Não só na gestão, mas na assistência, né? Desafios para liderar a minha equipe, para me comunicar, para dar um feedback, para delegar, para gerenciar conflitos. Então eu tinha muita dificuldade. Comecei a buscar ferramentas, eu não me conformei. Eu comecei a buscar ferramentas para melhorar minha comunicação, para me fazer ser entendida. E eu encontrei no coaching ferramentas de desenvolvimento pessoal, ferramentas para ajudar o meu liderado a se desenvolver também. Hoje eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental, sou especialista em comportamento humano e ajudo enfermeiras a se tornarem líderes, mesmo que elas sejam boazinhas. Então elas vão liderar sem ser boazinha ou bandona demais. É isso que eu faço hoje. Há 3 anos eu empreendo no digital, fazendo isso para enfermeiros. Então eu tenho vários cursos, eu tenho mentoria, eu tenho formação, eu atendo individual, eu faço vários trabalhos, tá? Que bom, Celestina, que bom. São aulas importantes, é como eu falei, são aulas que eu entrego conteúdo, porque a gente falou do nível de consciência lá na primeira live. Porque tem pessoas... A faculdade não nos ensina a liderar, a verdade é essa. Então, qualquer conteúdo que eu ensino já ajuda vocês. Agora, transformação. Você quer se destacar? Você realmente quer ser uma líder? Vocês entendem que eu enfatizo muito isso? Liderança não está no ter respeito e ter reconhecimento. Está no ser, em quem você é. A gente vai falar disso também num conteúdo mais aprofundado mais pra frente, tá? Não sei se no Destrave ou somente lá dentro da formação mesmo. Vou ver o que vai dar pra entregar aqui. Porque o nível de consciência das pessoas, ele é diferente. Então eu preciso ir com cuidado. Por isso que eu tô fazendo esse Destrave. E eu acredito, tá? Eu acredito qual o método que eu uso pra ensinar? O que eu te falei, a ensinar você a liderar sem ser chata nem boazinha demais, é um desafio muito grande, né? Então, qual é o método que eu uso? Eu utilizo um método único que eu criei, através de todo o conhecimento que eu tenho, 10 anos estudando sobre comportamento, coach, programação neurolinguística, neurociências, várias coisas que eu estudo, mais a minha experiência.
Então, qual é o método que eu uso? Eu acredito que para a gente se tornar uma líder de verdade, ok? De verdade, entender mesmo sobre liderança, você precisa passar por 3 pilares. O técnico, que é o que a gente está fazendo aqui, aprendendo, recebendo informações. Um pilar emocional, você precisa da inteligência emocional. Então, como elevar a inteligência emocional? Como ter inteligência emocional? Isso eu aprofundo dentro do meu treinamento, dentro da formação enfermeira que lidera. A emoção, né? Que é o pilar emocional. E o espiritual, que é o que a gente vai fazer aqui nessas lives da manhã. E hoje a gente vai falar de comunicação por um prisma espiritual. Gente, nós somos corpo, alma e espírito, então eu tenho que saber tudo tecnicamente, eu tenho que estar preparada emocionalmente. Conhece alguém que tem 3 pós-graduações e na hora de atuar numa parada ela trava? Na hora de corrigir alguém, de chamar a atenção de alguém, ela trava? Na hora até de pedir ajuda, ela trava? Conhece alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Aquela pessoa super preparada, ela vai para uma entrevista de emprego e na hora ela trava? Aquela pessoa super preparada que na hora de apresentar um trabalho ela trava? Aquela pessoa super preparada que na hora que o médico coloca ela em xeque, às vezes a gente pega aquelas pessoas que são mais incisivas com a gente, ela não está preparada? Conhece ou não? Pessoas assim, que a emoção, o medo, a insegurança atrapalha ela? Poxa, eu tenho 3 pós-graduações. Poxa, eu fiz 5 anos de faculdade, cara, eu me preparei para isso aqui, como é que chega na hora me dá um branco? Conhece alguém assim? É isso, é sobre isso. Nós somos razão e emoção, então a gente precisa estar preparado tecnicamente, que é muito importante, é básico, tá? Mas a gente precisa ter um preparo emocional. E isso se refere ao nosso comportamento. E hoje a gente vai falar de uma fatia do nosso comportamento. Nosso comportamento são várias fatias, várias competências. Mas a comunicação é um pedacinho dessa fatia, dessa pizza, tá? E o nosso comportamento, a nossa comunicação, ela vai além daquilo que a gente fala. É por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, ok? Vamos lá. A comunicação, gente, ela é uma habilidade essencial para liderar, para viver, eu diria. E hoje eu vou te contar aqui 2 motivos pelos quais as mensagens se perdem, tá? Incluísse eu, é isso aí, eu também, tá? Eu também. A Valesca tá dizendo assim, ó, inclui, sim, algumas, inclui-se eu também. Então a comunicação, ela é essencial, eu preciso saber me comunicar. Durante esse tempo, essa minha jornada, quando eu estava ocupando cargos, eu tive a oportunidade para participar de processos seletivos e também de desenvolvimento de desempenho dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. E eu percebi que não era só eu que tinha essas travas, né? Claro que eu fui evoluindo, eu fui buscando, me comprometendo com a minha carreira, comigo mesma. Comecei a perceber que haviam alguns comportamentos que eles repetiam um padrão que não era só lá no meu trabalho, que era também na minha vida pessoal, que me atrapalhavam de tomar algumas decisões que eu precisava tomar e não tomava. Então, eu comecei a perceber que isso fazia parte ali do comportamento dessas pessoas, dos enfermeiros. Eu percebia com o currículo na mão, por exemplo, que aquele enfermeiro era muito bom, mas na hora de se comunicar ali na entrevista, ele travava. Eu ficava olhando assim, ó, com o currículo na mão. Meu Deus, mas olha só essa enfermeira. Ela tem tal curso. Meu Deus, mas olha só como ela busca se desenvolver. Nossa, ela é muito boa, ela trabalhou em tal lugar, ela é boa, olha só. E aí tu olhava pra pessoa, parecia que não era a mesma pessoa, porque a pessoa travada. Isso eu percebia também nas minhas enfermeiras líderes. Elas travavam quando elas precisavam chamar atenção, vinham me contar. Dani, o fulano teve tal X comportamento. Tá, e o que você fez? Poxa, eu fiquei meio assim, eu não consegui falar nada. Então eu comecei a entender que as pessoas tinham travas no comportamento e que isso atrapalhava a comunicação dessas pessoas. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui hoje: se você ainda não se comunica da forma que você gostaria, é porque existem elementos
da comunicação que talvez você ainda não consiga executar, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui. Se você não souber se comunicar, gente, você não vai conseguir expressar nem aquilo que você sabe. Quem aqui quer se comunicar melhor? Porque além de estar atenta à comunicação dos nossos liderados, a nossa comunicação, a gente precisa estar atenta para se comunicar bem com os pacientes, com os acompanhantes. Alguém vive desafio aqui para se comunicar? Coloca aqui para mim qual é a sua maior dificuldade hoje na comunicação. Quando você pensa assim, ó, comunicação, qual é o seu desafio? Vai botando aqui para mim, tá? Qual é o seu desafio para se comunicar hoje? Todo mundo quer se comunicar melhor, né? Eu quero me comunicar melhor, a gente vai entender um pouquinho da diferença de comunicação e oratória, tá? Então, vamos começar falando lá e aí, o que eu tava falando pra vocês, né? Tem o emocional e tem o espiritual. A gente precisa liderar, se comunicar debaixo de princípios e valores. E a comunicação é algo, ó, que já existe, né? Milhões como se fazer ser entendida. Olha aqui a Elisa disse, ó. Eu perco as palavras, olha só que legal. Bote mais aí, gente. Qual é a dificuldade de vocês? Então, a gente vai entender que a comunicação, para eu me comunicar e se fazer ser entendida, para eu não me perder nas palavras, quais são as outras dificuldades aí, gente? Para eu convencer alguém, a timidez, ó, não consigo falar, para eu não travar com medo de falar, mostrar aonde o comandado tem que melhorar, o liderado, né? Mostrar aonde, aí já é dar um feedback, isso aí o feedback é uma das nossas ferramentas de comunicação mais preciosas, a gente precisa aprender a fazer isso com o outro. Dizer não, comunicar sem ser mal interpretado, cuidar do tom de voz, receio do que as pessoas possam pensar, falar não também. Tudo isso é comunicação. Por quê? Porque a nossa comunicação, apenas 7%, ela é o que sai da nossa boca. A palavra dita, olha só, Augusta, a palavra dita ela é 7%. Faltam palavras na hora certa, a Augusta falou. Na verdade, não faltam palavras, você tem um repertório aí no seu cérebro de milhões de palavras. O que acontece é o emocional que te trava. Alguma coisa no seu emocional, e eu vou te explicar agora de onde vem isso. Então, 7% da nossa comunicação, ela é não verbal. Só que 93% ela é... Desculpa, eu troquei. 7% é verbal, que sai da sua boca, e 93% é não verbal. E essa comunicação não verbal, aqui está o teu tom de voz, aqui estão os seus medos, aqui está a forma que você se veste, aqui está o que você não fala. E esses 93%, ele vem das suas crenças, ele vem daquilo que você acredita, ele vem das suas crenças inconscientes, ele vem da forma que você foi criada, daquilo que você viveu, e isso tudo vai reverberar lá na sua postura, vai reverberar lá no seu medo de magoar as pessoas. Às vezes, a dificuldade encontrada, a mensagem transmitida foi entendida da mesma forma por todos. Às vezes, dificuldade encontrada, mensagem transmitida foi entendida da mesma forma por todas. Não entendi, Yane. Se foi entendida da mesma forma por todas e não foi o que você quis dizer, é isso? Fica com medo de se posicionar e parecer uma pessoa má. Entende? Que tudo isso é os 93%. A gente vai aprofundar isso lá na formação, tá? Lá na formação eu consigo aprofundar isso e virar a chave, transformar. Cada uma descobre aonde é o seu e transforma. Agora, claro que as pessoas precisam, né, participar. Medo da rejeição, vem do medo da rejeição você travar. Ok, gente? Então, comunicação é isso. Agora, existe aquele lado da comunicação que é a comunicação em oratória. Comunicação é uma coisa, é comunicar. É o comunicador, o receptor ali, a mensagem. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então, eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu transmito para as pessoas. Se as pessoas não entenderam e mais de uma pessoa teve a mesma interpretação daquilo, é porque eu não consegui comunicar aquilo que eu queria, se a minha intenção é diferente. Então, tem uma frase que eu gosto muito,
que é, eu não me lembro de quem é, mas eu aprendi aí nos cursos que eu faço de comunicação e coaching, que a gente comunica, a gente se comporta, a nossa postura, ela não depende da nossa intenção. Vocês sabiam disso? Ela não depende da nossa intenção. Por quê? Porque existe um emocional, uma carga emocional aí muito profunda envolvida na nossa comunicação. E quando a gente encontra gatilhos, quando a gente encontra pressão, quando a gente encontra pessoas difíceis no nosso caminho, isso tudo torna a nossa comunicação mais difícil de ser executada, tá? Mas vamos falar um pouquinho do espiritual na comunicação? Deus sempre colocou líderes, né? E nosso primeiro líder que Deus colocou na terra foi Adão. Foi Adão. Lá em Gênesis 13, a gente tem um líder que falhou na comunicação. Adão falhou na comunicação. Vamos entender um pouquinho como Deus ele tá atento e como ele fez a liderança. Eu não vou entrar aqui nos assuntos, senão eu repito tudo e aí não entrego o conteúdo de hoje, tá? Mas se não depender da intenção, se não depende da como o curso vai ajudar. Não entendi, Solange, a sua pergunta. Eu tô falando que a nossa comunicação, quando o emocional está envolvido, ele independe da sua intenção. Se você não teve intenção de magoar, você pode ter magoado do mesmo jeito. Mas a sua intenção não era essa. Mas a sua comunicação foi agressiva. A sua intenção, às vezes, foi de ajudar, mas você acabou atrapalhando. Já aconteceu isso com você? O curso é intencional, totalmente. Tudo que eu faço aqui, que eu falo é intencional. Mas não foi dessa intenção que eu tô falando. Eu tô falando da nossa intenção. A minha intenção, eu tô vivendo uma situação e eu tenho a intenção, eu quero me posicionar. Intenção é o teu querer, é aquilo que você quer. E eu quero me posicionar, eu quero falar, mas eu travo e não falo. Por quê? Porque na hora eu não consigo. Então, independe da minha intenção. Entendeu? É sobre isso. O curso é totalmente intencional. E só faz quem realmente está comprometido em transformar. Transformação. Não esperem um curso de você lá aprender liderança situacional, liderança não sei o que. Não. É totalmente voltado para desenvolvimento pessoal, tá? E aí é pessoal. A pessoa precisa, aí sim você tem que ser intencional, querer, ok? Nesse sentido. E aí, vamos falar dessa comunicação. Adão e Eva, em Gênesis 3, ele falhou na comunicação. Deus disse assim para ele, ó, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos dessa aqui, ó. Menos dessa árvore aqui do conhecimento, você não pode comer. Deus falou isso claramente para Adão. Eu vou resumir aqui, tá, gente? Só que Adão interpretou como? Eva veio depois. Depois Deus soprou lá, fez Eva e Eva veio. Só que Eva comeu do fruto proibido. Não foi assim? Então, a responsabilidade da comunicação era de Adão. Como ele passou essa informação para Eva? Será que ela não entendeu? Como será que ela interpretou? Mas como será que ele falou isso para ela? Será que ela entendeu o que realmente iria acontecer? Então, o que aconteceu? Cabia a Adão comunicar a Eva. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Quem aqui já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio? Que você fala uma palavra lá no início e chega lá no final, chega de uma forma totalmente distorcida, gente. Não é assim, às vezes, no nosso plantão? Aquela confusão, ruído na comunicação acontece em todos os lugares. O nosso desafio é a comunicação. Então, não é um desafio só da enfermagem, tá? Não é um desafio só da enfermagem. Aqui é triste, ficamos engasgados e remoendo aquilo, a Anícia falou. Exatamente. E atrapalha todo o seu plantão, todo o seu dia. Isso acontece comigo todo o plantão. Preciso falar, mas trava. Acabo só escutando e não conseguindo responder. A Kelzinha tá dizendo, é sobre isso.
Independe da sua intenção. A sua intenção era falar, né? Intenção. Vem da nossa vontade. Pô, eu queria falar. Pô, tô vendo ali algo às vezes errado ou algo que poderia melhorar e eu quero falar sobre aquilo, mas eu travo. Eu fico com medo de não ser ouvida. Eu fico com medo das pessoas rirem do que eu tô falando. Eu fico com medo de ser julgada e eu não falo. Então, independe da intenção. A intenção da Kelzinha era falar. Eu quero, mas não consigo. Né? Então, independe da intenção quando ela se comunica de forma a não falar, porque não falar é um tipo de comunicação, ela fica quietinha. A comunicação da Kelzinha, ela pode ser uma comunicação introspectiva, que não fala, que recebe tudo, aceita tudo e não levanta a mãozinha para falar. Entenderam isso? Que bom que ela deu esse exemplo para entender mais ainda a pergunta da colega aqui. Sim, já passei por isso no meu plantão. Às vezes somos mal interpretadas e gera um problemão. Exatamente, ser mal interpretada. Porque talvez a gente não conseguiu passar a informação de forma completa, tá? Então, cabia a Adão comunicar a Eva. A mensagem pode ter chegado a Eva de forma distorcida, ela não entendeu, ou talvez os dois não tenham entendido a seriedade daquilo. Quantas vezes a nossa equipe não entende a seriedade daquilo? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de protocolo, às vezes por falta de processos bem desenhados, às vezes por falta de liderança, às vezes por falta de treinamento, às vezes por falta de ter alguém acompanhando. Isso depende muito do perfil comportamental de cada liderado, tá? Então, quantas vezes distorcem, né, aquilo que a gente falou? A gente fala de um jeito e acontece um problemão. Então, existem dois motivos pelos quais a mensagem que você traz pode estar sendo distorcida. Primeiro, vamos lá, eu vou trazer só dois, gente, tem muito mais coisas envolvidas na comunicação. Comunicação, como eu falei, é algo muito profundo. Mas acredite, ela precisa começar por você. Porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E quem é o comunicador? Eu. Eu tenho responsabilidade aqui de fazer vocês entenderem. A colega ali, que agora eu não lembro o nome dela, ela não entendeu muito bem sobre intenção. E eu expliquei, porque a responsabilidade é minha. Ela pode não ter entendido, porque ela enxerga as coisas de uma forma, ela tem as crenças dela, tá? E eu tenho as minhas, uma forma de passar, que não casou com a forma dela de entender. Então, o que eu faço? Eu volto, explico, para que ela entenda. Só que a responsabilidade disso, de comunicar, é minha. Agora, tem pessoas que têm, não tô dizendo que é o caso dela aqui, tô trazendo outro caso, tá? Tem pessoas que elas vão interpretar as situações do jeito delas. Todas as pessoas vão interpretar as situações do jeito delas, com as crenças delas. É por isso que é muito importante a gente entender de pessoas, para ver como que aquela pessoa vê o mundo. Como que a Silvia vê as coisas. Por que às vezes o liderado ele não faz aquilo que ele tem que fazer? Tem muitas coisas envolvidas, tá? Nisso, de não fazer. A pessoa pode estar desmotivada, ela não tem motivos mais para estar ali, ela tá desgostosa com a profissão, ela tá cheia de problemas, tem tudo isso, ok? Mas, será que ela tá entendendo o papel dela ali? Será que ela tá feliz? Será que ela tá afim? Então tem muitas coisas envolvidas, mas existem dois motivos que eu quero trazer aqui, bem simples, que podem ser motivos que você já pode começar a botar em prática para você ser mais entendida, ok? Para não haver dúvidas da sua comunicação. Primeira delas é o quê? Ignorar detalhes que você deveria comunicar. Você não pode ignorar detalhes porque você acha que é óbvio. Por exemplo, isso aqui o técnico ou o meu colega, ele sabe que tem que fazer, então não precisa eu passar essa informação. Avalie bem, aqui só tem gente madura, ok? Aqui só tem gente madura, não tem criança aqui. Então, avaliar, é claro que o óbvio que eu tô falando são coisas que eu acho que o outro sabe, ok? Que eu acho que o outro sabe. E na hora eu precisava falar sobre aquilo e não falei. Será que na comunicação entre Adão e Eva sobre esse fruto proibido, será que não houve algo que ele pensou, isso é óbvio, e não falou? Totalmente, Nícia. Falei isso no início. Segundo pilar, inteligência emocional. Gente, inteligência emocional é uma habilidade são habilidades que vão te habilitar para liderar, tá? Sem inteligência emocional,
eu não consigo liderar. Aí eu me torno uma pessoa cheia de conhecimento, a cabeça cheia de conhecimento técnico, mas que na hora eu não tenho inteligência emocional. Então tudo isso que a gente está falando, com certeza é falta de inteligência emocional. Então a gente precisa da inteligência técnica, cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual para lidar com as pessoas. A gente precisa de 3 inteligências para lidar com as pessoas e para lidar comigo mesma. Porque eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente precisa, corpo, conhecimento, trazer todo o conhecimento para o meu cognitivo. Alma, emocional. Todo o meu emocional tá ali envolvido. E espírito, espiritual. Então, existem princípios, existem valores, princípios básicos como esse aqui que eu tô trazendo agora, que se eu executar é básico. Eu posso não saber muita coisa, mas se eu cumprir princípios básicos, eu vou conseguir me dar melhor do que uma pessoa que tá perdida aí na vida aí, só no achismo dela, tá? Ok? Então, ignorar detalhes que você deveria comunicar. Pensa aí, aquela velha frase, ele deveria saber, ele sabe o que tem que fazer, não precisa eu dizer. Eu ouço muito isso das minhas alunas. Quando elas vêm com alguma situação, né? Porque na formação eu presto acompanhamento, eu acompanho as minhas alunas. Então, se ela tem alguma situação que ela está vivendo na prática, ela recorre a mim. Dentro do grupo de WhatsApp que a gente tem, ou nos nossos encontros ao vivo. Então, quando ela me conta a situação dela, eu faço perguntas para entender como que ela se comunicou naquela situação, tá? Como que ela agiu naquela situação. Então, quando ela me conta como ela agiu, a gente identifica gaps, a gente identifica falhas nessa comunicação. E uma delas é isso. Deveria, mas você falou tal coisa? Primeiro, qual o perfil desse liderado? Você identificou? Sim, ele é tal, X. Tá, então como que você precisa se comunicar com essa pessoa para ela entender? Gente, a gente tem que entender que as pessoas elas não são iguais, como a gente aprendeu lá na nossa infância. As pessoas são iguais perante a Deus, perante direitos. Não é disso que eu tô falando. Tô falando iguais no jeito de ser. Então as pessoas, elas são diferentes e elas dão resultados diferentes. Cada pessoa tem um talento diferente. Então, eu preciso entender, às vezes eu tenho uma comunicação que gosta mais de ensinar. Às vezes eu tenho uma comunicação que motiva. Não é todo mundo que tem uma comunicação de engajar, de dizer, vamos lá, galera, vamos fazer. Não é assim. Não é todo mundo que tem essa comunicação, não. Só que, onde é o erro? Eu acho que para liderar, todo mundo tem que ter essa comunicação. Sexta-feira, acho que foi, eu recebi uma pergunta de uma seguidora que ela disse assim, eu sou muito tímida e eu gostaria muito de liderar. Foi algo assim, parecido com isso. E eu sou muito boazinha e eu tenho que mudar isso. Aí eu falei, gente, a gente que é boazinha, quem é boazinha, eu não sou boazinha, só às vezes. Quem é boazinha, quem é tímido, você pode liderar mesmo sendo assim. É claro que existem alguns comportamentos que você vai precisar transformar. Como, Dani? Como? Eliminando as travas. Primeiro, identificando qual é a trava. O que te trava? Qual é o emocional? Isso é emocional, tá envolvido aí. A gente identifica, lá na formação a gente faz isso, porque tem ferramenta para isso. Não sou eu que inventei. Eu faço ferramentas de coaching dentro da minha mentoria. Então, a gente identifica com ferramenta, tá? Não é no meu olhômetro aquilo que eu acho, não. De forma alguma. Identifica e trabalha aquilo ali. Só que essa pessoa, ela vai se transformar numa outra pessoa? Não. Entender quem você é, identidade, é para você se libertar, não para te acorrentar. Agora eu descobri que eu sou tímida, que eu sou boazinha e isso é pro resto da vida. Não. Você jamais vai ser uma mandona, uma gritona, uma ríspida. Não. E você não precisa disso para liderar. Você pode liderar com o seu jeito, ajustando alguns comportamentos, se posicionando mais. Só que o problema você sabe disso, mas você talvez não consiga fazer. Por quê? Porque é comportamental. Quando eu falo de comportamento, eu tô falando de comunicação, porque comunicação é comportamento.
Comunicação é comportamento. É a forma que eu falo, que eu falo, como eu falo, que tom de voz eu usei, que roupa eu tava, como é que eu fiz com meus gestos. Só que isso tudo tem base. Vem de algum lugar, não é do nada. É por isso que é tão desafiador, tá? Eu já cometi e às vezes cometo esse erro de achar que o liderado sabia. Olha só, a Arlete tá, parabéns por admitir. Primeira coisa, a gente tem que olhar pra gente com verdade e humildade, tá? As pessoas não são plurais, são singulares, exatamente, é bonita a frase, mas é exatamente isso. Então, uma das nossas falhas é isso. Ih, gente, a gente comete isso direto na nossa vida. Quantas vezes no casamento? Ah, eu achei que tu sabia. Às vezes, Leandro, por exemplo, tem que buscar as crianças às 17h30 hoje, não vai ser às 18h. Aí a gente recebe lá, tô dando um exemplo bem simples, a gente recebe lá um comunicado da escola no grupo de WhatsApp que estamos eu e ele. Só que a gente não conversa sobre isso. Aí chega no dia, e aí... aí 17h25, e aí, tu vai lá buscar? Não, eu achei que fosse você. Eu achei. A gente faz isso o tempo todo. Não, eu achei que... Não é assim, gente? Isso acontece com todo mundo. Tem que saber se impor da forma correta, Nícia. A gente não aprendeu a se impor, se posicionar na vida. Nem na faculdade, nem... E a gente precisa de posicionamento para tudo na nossa vida. Posicionamento é liderança. Liderar é se posicionar da forma correta. Que dia eu vou falar sobre posicionamento? Eu vou dizer aqui pra vocês agora. Deixa eu olhar aqui na minha programação. Quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma aula sobre a única maneira de se posicionar como líder. Não percam, eu vou falar só de posicionamento. Aí você vai entender, vai ser impossível não entender o que é posicionamento, tá? Porque a gente confunde muito esses conceitos. Então esse é o primeiro ponto. Alguém se identificou aí, além das duas colegas que colocaram aqui, que quantas vezes a gente ignora o óbvio? A gente ignora o óbvio. Admite um paciente, isso acontece muito, na UTI acontecia direto. Quando eu tava na UTI, eu falo de UTI porque foi a minha maior parte da minha vida profissional, foi dentro de uma UTI, tá? Gente, clica no coraçãozinho aqui se tá fazendo sentido pra vocês. Faz um sinal de fumaça se tá fazendo sentido pra vocês. Ok? Todas essas lives aqui, elas vão ter um mapa mental que a minha equipe faz depois que eu faço a aula. Você tem lá no grupo de WhatsApp, você que está inscrita no Destrave, você ganha no grupo de WhatsApp esse mapa mental. O que é o mapa mental? É um passo a passo ali para você entender sobre o que eu falei. Claro que você tem que assistir a aula para entender tudo, né? Mas tem as palavras-chave ali do que eu falei, tá? Tem esse mapa mental para você fixar talvez mais o conteúdo, porque a nossa intenção é a seguinte: você ouviu eu falar, mas quando você lê lá, você associa com o que eu falei e traz para sua vida. Então faz um sinal de fumaça aí para dizer para mim que tá fazendo sentido, tá? Obrigada pelo feedback. Muito obrigada, gente, vocês são maravilhosas, tá? E eu preciso desse feedback, né? Para entender, não, o que eu tô falando tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Será que a enfermagem precisa disso ou não? Ou só eu que acho? Será que a minha comunicação está sendo assertiva? Será que eu estou conseguindo passar para eles a minha intenção? A minha intenção é que você se transforme numa líder. É essa líder que eu falo aqui que eu quero que você seja. Essa é a minha intenção. Agora eu fico pensando, será que tá? Essa é a minha intenção. Mas independe da minha intenção. Desculpa. Então, vocês entendem que comunicação diz respeito a nós todas aqui? Olha só, tá fazendo sentido, eu preciso, precisa e eu preciso, olha aí, tá fazendo sentido? Porque não adianta eu estar aqui, eu estudo muito, eu trago muito conhecimento e às vezes a forma que eu tô me comunicando não tá fazendo sentido pra vocês, né? E tá tudo bem, e é isso. E quando vocês não entenderem alguma coisa, eu quero que vocês questionem. Líder é isso, tem que questionar da forma correta, com muito respeito, com muita educação, mas questionem, perguntem. Sara é uma enfermeira que lidera, muito sentido, conteúdo enriquecedor, é pra vida, tá? A gente precisa ser uma líder pra nossa vida.
Porque liderar é tomar decisões, é ser resolutiva, é ser proativa. Sabe aquelas qualidades, competências que a gente vê escritas em artigos, a gente tem que trazer para nossa vida. Chega da enfermagem ser aquela profissão que fica só escrevendo artigo, mas não põe em prática. A gente tem que pôr em prática o que está escrito lá. A gente faz ciência. Então, são aquelas habilidades, proatividade, resolutividade. Isso é liderar. Eu quero que você seja uma enfermeira mais segura de si, que saiba dizer não com muito amor, que saiba se posicionar com muito respeito, que saiba se impor nas situações, sem impor a sua vontade nos outros, que você diga não com maestria. É isso que eu quero pra você, tá? Então vamos pra segundo detalhe que você não pode ignorar na comunicação. Esse é o mais importante. Tudo comunica, gente. Aí a Sara, gente, é minha aluna. A Sara é da formação. E a Sara, ela já me ajuda a entregar conteúdo. Ela se tornou uma líder. Ela sabe o meu conteúdo, ela estuda. Ela manda lá os resumos dela, ela compartilha resumo com as outras alunas dentro da formação. Vocês sabem o que é isso? E a Sara não sabia dizer não. Não sabia se posicionar como uma líder. Agora ela está trabalhando isso e já está conseguindo várias conquistas na vida dela. Eu me identifiquei que existe algum comportamento na minha vida, como também no trabalho, preciso corrigir. Exatamente, Rosânia. Geralmente, aquilo que a gente faz lá no trabalho, sabe? Aquilo a gente faz em alguma área da nossa vida. Aquela história de que você vai para o trabalho e deixa os seus problemas em casa é tudo mentira. A gente não vai para o trabalho e deixa nossos problemas em casa. A gente leva tudinho junto com a gente aqui, ó. E aqui, ó. Então é por isso que grandes instituições, grandes empresas estão trabalhando fortemente em cima das soft skills. Vocês sabem? O que é soft skills? São as competências comportamentais das pessoas, porque é isso que faz elas agirem, é isso que traz resultado. Não adianta eu desenhar o melhor processo para minha unidade, para minha UTI, para o meu centro cirúrgico. O melhor processo, eu sou a melhor gestora. Mas quem vai executar? São as pessoas. Então, se eu não souber lidar com pessoas, eu estou na fila do fracasso. Ok? É difícil encontrar as palavras certas. É porque a gente não aprende estratégias. Existem estratégias para encontrar as palavras certas, mas, gente, entenda que tudo começa, por mim. Eu preciso trabalhar o meu eu primeiro, porque a primeira pessoa que você lidera é você. E o que acontece muito? Muitas enfermeiras aí, arrogantes, e arrogância, eu não tô jogando pedra e nem criticando ninguém. Eu era uma enfermeira arrogante, uma pessoa arrogância. Arrogância é algo que vem das nossas crenças. A gente às vezes está sendo arrogante e nem sabe, orgulhosa, sabe? Orgulho. Às vezes a gente é tão boazinha e a gente acha que a gente não está sendo orgulhosa. Aí tá. Bota amor aí nas minhas palavras. Orgulho e arrogância não é só para quem é assim, nariz empinado. Não. Existe muita gente calminha, mansa, orgulhosa e arrogante, que não aceita ajuda, que acha que a culpa é dos outros. Então aí vem o segundo ponto que a gente precisa estar atenta na nossa comunicação. A falha, que a gente comete é não ser responsável pela comunicação. Olha só o que Adão fez. Depois, quando Deus chegou e perguntou: o que vocês fizeram? O que Adão falou para Deus? Que foi a Eva que comeu. E foi. Mas ele se eximiu da responsabilidade. Ele não disse assim: Deus, a responsabilidade era minha de falar com ela, talvez eu não tenha dito para ela, não tenha entendido. Não, ele disse: foi ela. E Eva fez o quê? Culpou a serpente. Ninguém se responsabilizou. Ninguém se responsabilizou pela comunicação. E isso torna as coisas mais difíceis. Isso é orgulho. É não assumir a parte que é sua no todo. A parte que é sua no todo. Só que eu só consigo entender qual é a minha parte no todo quando a minha identidade, quem eu sou, ela está totalmente fortalecida.
Senão eu vou para casa chorando porque o fulaninho disse isso e aquilo, aquele outro. Eu vou para casa chorando porque o liderado disse isso, isso e aquele outro. Eu vou para casa chorando porque a minha líder me chamou e disse que eu sou isso, aquilo, aquele outro. Então, eu vou para casa chorando porque alguém me maltratou. Porque eu não tenho a minha identidade fortalecida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para liderar qualquer equipe, primeira pessoa que você lidera é você. Lidera o quê, Dani? Suas atitudes, suas emoções. Você não é aquilo que dizem que você é, mas você também não é tudo aquilo que você diz que é. Você é os seus resultados. Quais são os resultados que você gera? Estão entendendo isso, gente? Botem muito amor aqui no que eu tô dizendo. Mas se eu não trouxer a verdade para vocês, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o segundo ponto é não se responsabilizar pela comunicação. Você é responsável pelo plantão, pelas coisas andando. O técnico não fez lá a glicemia do paciente que chegou para operar. Vamos lá. É da rotina. Então, às vezes a gente fica assim, ó, eu não vou cobrar. Ele sabe que tem que fazer. Tô dando um exemplo bem simples, tá, gente? É óbvio que ele sabe que tem que fazer. Tá, mas e se ele não fizer? Quais são as consequências? Quem vai assumir as consequências? Não é só você. Ele precisa assumir, mas quem media isso? Isso é mediar conflitos. Ok? Eu também passei muito tempo em UTI, atualmente estou em métodos de imagem e tenho liderados com vários comportamentos. Se liderar é um desafio no dia a dia, é bom esse conteúdo. Exatamente. Liderar é um desafio, porque as pessoas são diferentes, elas têm personalidades diferentes, né? Já consegui ver as coisas com outro olhar. É essa a intenção, mudança de mentalidade. Se eu não mudo a minha mentalidade, o meu mindset, meu comportamento não muda. Gente, não pense que você vai mudar um resultado sem mudar a forma que você pensa. Se o seu resultado hoje ele não está como você gostaria, é porque você precisa mudar muitas coisas. E a primeira delas é a forma de pensar e de se ver. Como você se vê. Entender qual é a sua real identidade em Cristo e a sua real identidade ali. Quem você é no dia a dia. Quem você é. Quem é você? Só que isso não pode ser feito de forma aleatória. Pelo que a vizinha acha, pelo que a tua mãe acha, pelo que teu pai acha. Não. Primeira coisa, o que Deus diz sobre você? Essa é a primeira coisa que a gente tem que acreditar. E segundo é você entender quem você é de forma estratégica, com método. Dentro da minha formação, a gente se conhece com o método DISC. Então, não é a Dani que diz assim, ó, a Ana Luna é assim, assim, assim. Não, não sou eu. Entende? É o método que vai dizer quem você é. É o teste de perfil comportamental que vai dizer características suas. Isso define você? Não, tem as suas crenças que estão envolvidas. Tem aquilo que você acredita, tem seus valores, seus princípios, que tudo vem das crenças, entende? Tem o seu espiritual, qual é o seu Deus, o que você acredita. Isso tudo está envolvido em quem você é. Então é por isso que a gente não pode ficar acreditando em tudo que a gente ouve, não. Coloco muito amor nas suas palavras porque sei que é pro meu crescimento. Exatamente, que bom. Arrogância é a pior coisa que existe, só que às vezes, Arlete, a gente é arrogante também e a gente acha que não, tá? Acha que não. Que top essa ligação da comunicação com Adão e Eva. Começou lá, né? Daí ele fala, eu sei. Exatamente. Aí ele fala, eu sei. Beleza, que bom. Aí você garante que vai ser feito, né? Mas você não precisa ser aquela chata cri-cri que fica ali cobrando, sabe, Elisa? Dizendo assim, ó, tem que fazer o HGT. Não, percebe ali o ambiente, né? De repente você deixa o material ali do HGT, da glicemia do lado do leito, para ele chegar e fazer. Você não precisa... A comunicação não é só o que a gente fala, lembra? São atos e ações e atitudes que estão envolvidas na nossa comunicação. Então, foi muito bom isso que a Elisa falou, que me lembrou disso. Então, comunicar não é só ficar falando e cobrando. Tem enfermeira que fala, cobra, mas não acompanha, não tem corpo presente. Então, comunicação é um conjunto, ok? É um conjunto.
Kelzinha é Kelly, é isso aí, Kelzinha. Deus é o centro da nossa vida, atitude, exatamente, exatamente. Daiane também é Kelly, é isso aí, olha só. Então essas são as duas formas de comunicação, ou da falta dela, que estão envolvidas nas falhas. Duas, existem várias, tá? Achar que não precisa comunicar o óbvio e não se responsabilizar pela sua comunicação. Como Adão. Adão culpou Eva, que culpou a serpente, que deu no que deu. Ok, gente? Bom dia, meu amor. Então, a gente pode ter... O que eu quero que você saia daqui dessa aula hoje entendendo? Que comunicação... Ó, minha equipe já tá preparando ali o mapa mental. Que comunicação vai além da fala. Comunicação não é só o que você fala. É como você fala, é o seu tom de voz, é a forma que você tá vestida. Tudo em você comunica, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa aula, eu quero que você entenda que o óbvio precisa ser dito. E que você é responsável por aquilo que você comunica, tá? E o quarto ponto, para finalizar, é que existem tipos de comunicação. Eu tenho uma forma de me comunicar. A Regina tem uma forma de se comunicar. A Vanessa tem uma forma de se comunicar. A Daiane tem uma forma de se comunicar. Que vem do perfil comportamental dela e das crenças dela, dos valores e princípios dela. E isso determina ela, a forma como ela vai se comunicar. Só que a gente precisa trabalhar a identidade. Primeiro a identidade. Primeiro vem o ser, depois fazer, depois ter. A gente inverte a pirâmide. A gente quer ter o respeito, a gente quer ter o melhor emprego, a gente quer ter moral, a gente quer ter primeiro, antes de fazer e antes de ser. Então, primeiro você é. O que é o ser? Tem a ver com a identidade. Você tem que descobrir a sua real identidade. Primeiro em Cristo, depois entender o seu perfil de comportamento. Você tem um estilo de liderança. Deus fez todos nós para liderar. Você nasceu para liderar onde você estiver. Só que é um padrão de liderança todo mundo igualzinho? Não. A Karen tem um jeito de liderar, com pontos fortes e pontos de melhoria. Prestem atenção nisso. A Dani tem um estilo de liderança que tem a ver com o perfil comportamental dela, com pontos fortes e pontos de melhoria. Vamos ver quem mais aqui que eu vou falar. A Arlete, ela tem um estilo de liderança com pontos fortes e de melhoria. O problema está em a gente não saber quais são os nossos pontos fortes e de melhoria. E aí o que a gente faz? A gente usa nossos pontos fortes às vezes contra a gente e não melhora naquilo que a gente precisa melhorar. Por quê? Por ignorância. Ignorância é ignorar, é não saber mesmo, por ignorância. A gente não sabe como, nem quando, nem... A gente não sabe, a gente não se conhece. A gente vai para o mercado de trabalho liderar os outros, porque todo enfermeiro precisa liderar. É uma habilidade que é nos cobrada. A gente precisa liderar, só que a gente não lidera nem nós. Tá? Isso, eu passei por isso. Ok? Vocês estão entendendo isso? Então, tudo tem a ver com tudo. Deus já determinou quem você é. Só que a gente se perde aí no meio do caminho com as nossas crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Que nos limita, nos impede. E é essa crença que você precisa dar um novo significado, tá? Gente, o negócio é mais profundo, é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, qual é o seu tipo de comunicação? Eu quero que você faça esse exercício. Você é aquela que ensina? Que gosta ali de ensinar? Você é aquela que inspira? Você é aquela que tem atitude, vai lá, toma a frente e faz? Você encoraja as pessoas da sua equipe? Ou você é aquela que reclama o tempo todo? Ou que se fecha em copas, né? E ninguém conhece a pessoa maravilhosa que você é, porque você não consegue demonstrar quem você realmente é, por timidez, por medo de ser rejeitada, por medo de estar errada. Você entende que tudo isso tem a ver com a sua identidade e a forma como você se vê? É isso que eu faço na minha formação. Eu te ajudo a se ver da forma que você realmente é, entendendo os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, aquilo que Deus diz pra você,
reforçando as suas crenças fortalecedoras, te mostrando caminhos, abrindo novas sinapses no seu cérebro. Isso é neurociência. Te trazendo métodos e ferramentas para você ter novos comportamentos. E aí sim você vai ter novos resultados, tá? É sobre isso. Ou você é aquela que desanima os outros, não tem aquelas pessoas que tem aquela comunicação assim, ó vida, ó azar, ó. Aí chega alguém todo empolgado no seu local de trabalho e aquela pessoa tá lá, olha assim e diz, ih, tá toda animada. Daqui a 2 semanas ela tá desanimada. Aqui é um lugar tóxico. Sabe aquela que desanima os outros? E nem adianta tentar, porque aqui a gente já tentou e nunca deu certo. Não tem gente assim? Como agir quando os liderados não aceitam ser liderados? Você precisa aprender a liderar. Você precisa ajudá-los a enxergar a líder que existe em você. Você se vê como uma líder? Ieda. Você se vê como uma líder? Você, quando olha pra você, você diz, uau, eu tenho atitude de líder. Eu sou uma pessoa que toma frente, que toma decisões, que ajuda, que serve meus liderados. Eu sou uma pessoa que sei me comunicar. Eu sou uma pessoa que quando eu vou dar um feedback, eu dou o feedback. Eu ajudo meu liderado a construir novos comportamentos, a entender a falha dele de forma leve, com amor. Você é essa pessoa? Eles gostam de ser liderados por você porque você é decidida, é proativa. Você sabe se posicionar, você sabe corrigir quando você precisa corrigir sem ofender. Ieda, me responde. Você se vê assim? Não. Então como que os liderados vão aceitar a sua liderança? Vocês entendem isso? Bota amor, ó, no que eu tô te dizendo, tá? Bota amor, que eu não sei se é a primeira vez que você tá me ouvindo. Você entende que tem que começar em você? Eu preciso primeiro entender quem eu sou, me sentir capaz e dizer, não, eu faço a minha parte todinha. Aí agora realmente tem liderado que não vai aceitar. E aí eu preciso estar com a identidade fortalecida para separar o que é meu e o que é dele. Ele pode não aceitar por motivos dele, mas os seus motivos, que são todos os que eu falei aqui, precisam estar alinhados, tá? Então é sobre isso. Repete aquela parte sobre ser e ter. Me perdi na ordem. Ser, fazer e ter. Oi, Grace! Não é não, Grace? Gente, por mim eu falo aqui até não sei que horas, tá? Mas eu quero que você entenda que existe uma diferença entre comunicação e oratória. Eu posso ser uma boa comunicadora e não ter uma boa oratória. O que é a oratória? Agora vamos afunilar. Oratória é eu ser objetiva, clara, quando eu tenho que informar e persuadir. Não é todo mundo que tem essa habilidade natural, a gente precisa desenvolver. Existem técnicas, existem estratégias para desenvolver a minha oratória, ok? Eu tenho muita dificuldade em me sentir capaz, Kelzinha. Kelzinha é minha aluna, né? Tá participando dos encontros de mentoria, tá assistindo todas as aulas. Aí agora eu dou chicote aqui. Tá assistindo todas as aulas, tá participando dos encontros de mentoria. Dani, não posso participar. Tá assistindo depois, tá tirando as dúvidas comigo lá no grupo. Tá praticando os exercícios simples, práticos que eu ensino dentro da mentoria, para que você traga à tona as suas crenças de capacidade? Me responde aí. Sempre acaba assumindo e realizando as tarefas que os outros não é a Hã? Não é o quê? O pior técnico é o antigo da casa. Cansada. Elaine, sempre vão ter técnicos. Tá tentando. Quem tenta tem grande chance de não conseguir, tá? A gente precisa fazer, tomar decisão. Lembra do SEDAT, Raquel? Se você não conhece o SEDAT, você tem que começar a assistir as aulas lá do início. O SEDAT é uma sigla... Oi, Lana, maravilhosa! Obrigada, amiga. Que bom ter você aqui. Então, assim, o SEDAT é um caminho, é uma sigla, né, que eu inventei dentro da mentoria, que é um passo a passo para você começar. Então, começa na sua consciência, você já tem. E aí, tomar decisões, tá? Gente, eu não posso fazer sua parte.
Não posso. Eu só posso trabalhar a minha autorresponsabilidade e ficar assim, ó, como eu posso fazer melhor para minhas alunas, como eu posso entregar um conteúdo mais uau, como eu posso ajudar a Raquel a encontrar os caminhos dela, mas executar para vocês eu não posso, entende? Então você precisa estar comprometida. Eu vou falar, gente, eu vou falar tudo sobre a formação, tá, Anne? No dia 29, se preparem. Quem está nos grupos do Destrave vai receber o link de inscrição para a mentoria, que é a formação, que tem mentoria, né? Formação em liderança vai receber primeiro. Por quê? Porque a gente vai ter um número limitado de vagas. Porque eu dou acompanhamento para você, eu acompanho as alunas que buscam, como? Dentro do grupo de WhatsApp e nos encontros ao vivo. A gente vai ter 12 encontros ao vivo. São 6 meses comigo e com a minha equipe. Você vai ter encontros para desenvolver a sua liderança. Primeiro, identidade. Vou falar, tá? Já que tem alguém perguntando, não ia falar hoje tudo, mas eu vou falar para vocês a estrutura da formação. Formação em gestão e liderança para enfermeiros, ok? Para enfermeiras eu boto, mas tem homem também, tá? Primeiro bloco, identidade. A gente vai ter encontros para você descobrir a sua real identidade. Eu tô sempre reformulando, pegando feedback das minhas alunas que estão lá. Como que eu posso melhorar, meninas? E elas vêm e me digam, a gente é uma família lá, a gente se ajuda, a gente lidera lá. Então, tem esse grupo e a gente tem encontros 2 vezes no mês, durante 6 meses. Então, são 12 encontros. Dividido em módulos de identidade, desenvolvimento de habilidades, engajamento de equipe e gestão. A novidade da formação é que vai ter módulo de gestão. Você vai aprender sobre ferramentas de gestão, sobre indicadores, clima organizacional, como fazer uma avaliação de desempenho. Então, as gestoras vão estar com ferramentas de como aplicar isso na prática da equipe, tá? Então, o curso, os encontros são ao vivo e tem algumas aulas gravadas. A gente faz uma trilha de aprendizagem onde você vai se guiando. A gente tá melhorando a trilha para que essa turma que entre agora entre assim, ó, sem se perder. Então, algumas pessoas não podem ir no encontro ao vivo, fica gravado. Pode assistir depois. Você tem 1 ano para assistir. Então, você tem 6 meses de acompanhamento meu e da minha equipe, tá? E 1 ano para assistir o que você não conseguiu assistir com a trilhazinha na mão. Ó, primeiro eu tenho que assistir essa aula, depois essa, depois essa. Ok? Trabalho em 2 empregos, eu sei que é difícil. Assiste depois. Não tem problema. Isso aí fica gravado. Gente, eu sei como é que é a vida do enfermeiro, tá? Mas é legal tá lá ao vivo. Então, no ao vivo a gente vai ter ali o roteiro. Quando você se inscrever, você vai receber o cronograma, o roteiro das aulas. E a gente vai desenvolver essas habilidades. Como? Através de aulas, ferramentas de coaching, ferramentas de desenvolvimento pessoal. Como está sendo avaliada, Aqui a minha equipe, meu expert em gestão, tá dizendo que a gestora, quem é gestora, principalmente que tem uma responsabilidade maior, vai saber o que a equipe acha de você, através de ferramenta, tá? Não é fofoquinha, nem diz que me disse, não. Ferramentas de avaliação de desempenho. Então, você também será avaliada pela sua equipe. E como que eu faço um feedback, por exemplo, estruturado? Como eu estruturo um feedback? Como eu delego? Mas primeiro a gente vai entender a identidade, que é, ó, ser, fazer e ter. Eu sigo a pirâmide. Então, a gente vai primeiro descobrir a sua identidade, depois a gente vai pro fazer. Ó, desenvolver habilidades está no fazer. Aí, depois que eu sei quem eu sou, eu sei no que eu preciso melhorar, eu sei no que eu sou boa. Você sabia que às vezes você é muito boa em muitas coisas e não tá usando, porque você tá focada naquilo que você ainda não é? Você tá focada nos seus pontos de melhoria? Você não é só seus pontos de melhoria. E a gente vai colocar lá no grupo, a partir de hoje, um link do grupo de WhatsApp das interessadas. Porque a gente vai filtrando. Tem muita gente que entra no Destrave e quer ficar aqui, ó, na média, recebendo esse tipo de conteúdo, não quer aprofundar. Não quer realmente transformar. Não quer, às vezes, conquistar um cargo, não quer se destacar.
não quer aprender a dar um feedback, a delegar, a ser uma referência para a equipe. Então, dentro da formação, você vai ser uma líder, é uma formação em liderança, tá? Se a aula de hoje, Ilana, te ajudou a abrir a mente, imagina um acompanhamento por 6 meses. Você vai dar uma guinada aí, tá? Deixa eu ver aqui. Dúvidas? Quero muito fazer. A gente vai abrir um grupo, dentro dos grupos das aulas, quem tá lá vai continuar assistindo as aulas. A gente vai mandar todas as aulas, os mapas mentais, tá? Mas no dia 29 eu abro inscrições, algumas vagas para formação em liderança. Então, quem tiver dentro do grupo de WhatsApp de interessadas, ó, Dani, eu vou te dar a oportunidade de estar nesse grupo, vai receber o link primeiro. Por quê? Porque a gente preenche geralmente as vagas já lá. E aí eu já nem abro pra fora, né? Pra fora que a gente diz abrir pra quem nem participou às vezes aqui. Então, a gente vai fazer e vai ter muita coisa legal aí, só que eu não falei tudo hoje, tá? Eu vou mostrar, eu quero abrir slide aqui pra mostrar pra vocês como é a plataforma por dentro, como, Dani, que eu acesso. Tem muita gente que fica perdida às vezes. Ai, Dani, eu não consegui acessar, eu não consegui, como que eu vou assistir as aulas? Gente, você vai receber por e-mail, é uma plataforma segura, a gente está mudando a plataforma, a gente está melhorando, mudando a plataforma para ela ser mais segura para vocês. A gente vai ter área de membros lá, você pode comentar, vai ter meu acompanhamento nos grupos de WhatsApp, eu vou te ajudar naquele desafio que você estiver vivendo. A gente tem hot seat nos encontros, que é o quê? Você traz seu problema e a gente avalia, analisa. Então é algo que a enfermagem é novo para a enfermagem. Desenvolver a liderança dessa forma, que é a forma que eu acredito, é o meu método, ok? Tem certificado, alguém perguntou aqui, eu não vi, tem certificado. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é um certificado de pós-graduação, não é um certificado reconhecido pelo MEC, tá? É um curso livre. São mais de 70 horas o certificado em liderança. Mas eu já estou dizendo porque tem gente que, Dani, eu posso deduzir do imposto de renda? Infelizmente ainda não. Não é um curso reconhecido pelo MEC, ok? É um curso livre. E eu vou tirar todas as dúvidas de vocês no dia 29. Eu quero mostrar para vocês, eu quero que você entre segura, sabendo como que você vai acessar, como que você vai receber seu login e sua senha, como que vai ser compensado, as formas de pagamento que a gente vai fazer, tudo isso a gente vai falar, tá? Não se preocupe não, ok? E você ainda tem assim, ó, você entra, olha e tem 7 dias. Não gostei, não quero. A gente devolve o seu dinheiro, ok? A gente devolve, você devolve o dinheiro e pronto. Capacitação, a pergunta eu não entendi. O curso é de capacitação, é uma formação em liderança, que vai te capacitar para liderar, tá? Não sei se foi isso que você perguntou. Gente, beijo no coração de vocês. Ó, quarta-feira de manhã, 9 horas. O que a gente vai falar? A lei do processo da liderança. A lei do processo da liderança cristã, baseado na Bíblia. Lembra? De manhã é conteúdo espiritual. Hoje eu trouxe Gênesis 3 para vocês. Agora, quarta-feira, 9 horas, a gente vai falar da lei do processo da liderança. Vamos ver o que está na Bíblia sobre a lei do processo. Liderar é um processo. Vamos entender esse processo? E aí, à noite, às 20 horas, a gente vai falar de posicionamento. É uma das aulas que eu mais amo. Porque eu quero muito que você aprenda a se posicionar da forma correta. Eu quero que você entenda o que é posicionamento. Tá? Pode assistir depois. Pode assistir depois, ok? Então, quarta-feira, posso contar com você? 9 horas da manhã. Vai ficar gravada, quem não puder, não tem problema. E 20 horas a gente vai falar de posicionamento. Chama geral que precisa aprender sobre posicionamento. Ó, não tem como mais na sua bio entrar na turma, não? Então a turma já deve estar fechada, tem que trocar o link, Leandro. Eu vou avisar a equipe, tá? Não? Tá clicável, Nícia. A equipe tá dizendo aqui que não fechou a turma, não. Porque agora o WhatsApp, ele tá com 1.024 pessoas. Ok. E que bom, Tainá. Estarei de plantão para assistir depois, isso aí. Deus te abençoe e abençoe a todos aqui em nome de Jesus. Dani, eu recebo. Deus abençoe vocês. Deus está levantando novos líderes na enfermagem. A gente precisa fortalecer a liderança na enfermagem.
E a gente tá aqui pra isso, ok? Estamos juntas. Eu vou deixar essa live salva, compartilha com outros colegas que precisam ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Beleza? Beijo no coração e até quarta. Ok? O link tá na bio. Ou então faz assim, ó, fala comigo no direct que a gente vai te orientar. Tem uma postagem lá que eu fiz que tem assim a foto de um leão e uma enfermeira e diz assim, ó: eu escolhi ser enfermeira, não a líder da equipe. Nessa postagem você pode comentar ali, destrave, e aí você vai receber o link no seu direct, ok? Vai lá na minha postagem e comenta que você recebe também o link. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e até quarta.